Olá, professor Juliano. Meu nome é Ruana, sou estudante de Pedagogia da PUC Paraná e esta é a minha apresentação do meu trabalho prático da disciplina Filosofia e Sociologia da Educação. Bem, já faz algum tempo que eu finalizei meus estudos, mas mesmo assim eu consegui me recordar bem da minha trajetória escolar. Eu tenho 30 anos, então faz algum tempinho já que eu finalizei. Eu ingressei no ensino fundamental com 6 anos e eu sempre estudei em escolas públicas. Os estudos desenvolvidos na educação foram de uma forma bem tradicional e conservadora. Divisão de classe, séries, grade curricular, filas. Não era um sistema perverso, nem rígido, né? Mas ainda assim tinha muito a ser melhorado, pois naquela época não tinha o envolvimento do aluno dentro da sala de aula. Mesmo assim, eu tive uma experiência bem positiva e agradável. Eu me recordo da minha professora de geografia. Ela utilizava uma linguagem mais simples e isso mostrava o acolhimento da disciplina. Ela sempre trazia formas diferentes para fazer a aula, né? Ela não deixava a aula cansativa e ela foi bem fundamental no meu desenvolvimento. Eu me lembro que ela gostava de fazer teatros para fazer a matéria e a maioria dos alunos ficava esperando a matéria dela porque achava aquilo muito legal, muito divertido. Então ela foi bem fundamental. Como a maioria das escolas públicas tem sua dificuldade, eu também me deparei com algumas delas. Algumas dessas dificuldades eram que não tinha recursos básicos, alunos que roubavam os materiais escolares, briga de professores e alunos. Mas mesmo com todas essas dificuldades, com esses turbilhões de problemas, tinham professores apaixonados pela sua profissão, que eram inovadores na hora de ensinar. Eles praticavam o protagonismo do aluno, em especial minha professora de matemática, Giane. Eu nunca fui uma expert em matemática, não gosto de números, mas eu me lembro que ela era uma pessoa tão dedicada ao que fazia, queria fazer o protagonismo do aluno dentro da sala de aula, que eu me interessava de alguma forma por aquela matéria. E como eu já disse também, minha professora de geografia, que também ela foi muito fundamental aos meus estudos, né, ao meu desenvolvimento. Eu não prossegui com os estudos, tô voltando agora com 30, mas eu consigo perceber que hoje em dia o professor tem várias formas de fazer o aluno ser protagonista do processo de construção de conhecimento. Esses dias mesmo, eu me deparei com uma reportagem que falava sobre o estudo em meio à pandemia. E foi aí que eu percebi a necessidade do estudante ser visto em sua individualidade, ter métodos ativos, como um aluno no centro do processo de aprendizagem. O ensino híbrido, que na própria pandemia, a maioria das escolas aplicaram essa forma de ensino. E o que eu mais gosto, a sala de aula invertida. Eu acho muito bacana. As metodologias ativas ajudam a desenvolver o pensamento crítico, a resolução de problemas. E, além disso, elas também fortalecem a autonomia, a confiança, a criatividade. E os estudantes aprendem a trabalhar com colaboração, empatia e responsabilidade. A desigualdade e o preconceito é necessário trazer estes problemas para dentro da sala de aula. Vou fazer uma breve experiência, vou contar uma breve experiência, né? Eu, como uma aluna negra, que sempre estudou em escolas públicas, eu acabei sofrendo muito preconceito racial. Então, eu lembro que meus colegas de classe me chamavam de escrava, e muitos deles me apelidaram como escrava Chica da Silva. Então, isso acabou me implicando no meu decorrer dos dias, eu fui carregando os traumas, né? Então, eu virei uma aluna muito tímida, que não fazia perguntas, e quando ia para a sala de aula, queria se esconder,
para que ninguém visse, né? E isso foi muito ruim para o meu desenvolvimento, né? Percebi que eu não conseguia me desenvolver melhor porque eu tinha esses traumas que aconteciam dentro da sala de aula. E eu sentia que os professores ou diretores não se importavam com esse problema. Podia até chegar, falar com eles, expor essa situação, mas que eu me sentia sozinha, sem ninguém. Então hoje eu vejo a importância de debater isso dentro da sala de aula. Não somente o preconceito racial, mas também o preconceito com opção sexual, o machismo e dentre outros, né? Dentre outros tipos de preconceito. Eu percebo que o professor que estimula o protagonismo do aluno, ele consegue desenvolver a autonomia do aluno, fazendo que o aluno busque o conhecimento de uma forma independente. O professor que consegue esse tipo de ensino, ele terá o estímulo e a criatividade do aluno. Um desenvolvimento voltado para a sociedade, melhoria de colaboração, cooperação em sala de aula. Os alunos hoje em dia têm vários recursos, então ele pode fazer busca através do YouTube, na própria redes sociais eles conseguem fazer buscas. Esses tempos atrás eu estava até vendo também uma outra reportagem que falava sobre salas de aulas feitas através do Instagram. Então, um aluno fazia um grupo de Instagram e conseguia fazer uma sala de aula de estudo. Achei isso muito legal e muito criativo. Hoje eu consigo perceber a grande importância do protagonismo do aluno e eu fico muito triste em pensar que nos meus tempos de estudo não ter conseguido ver isso em mais professores. Como eu disse anteriormente, eu me recordo de 2 que foram muito fundamentais, que é minha professora de matemática e geografia, mas eu gostaria de ter visto isso em todos os outros professores, né? Existe muito a ser melhorado na educação do Brasil, é uma luta diária, mas o professor, ele tem a oportunidade, ele tem a chave na mão para fazer que cada um seja desenvolvido e fazer a diferença, né, nos estudos de cada aluno. E espero, como uma estudante de pedagogia, uma futura educadora, que eu consiga também fazer a diferença para cada um. Este é o meu trabalho. Muito obrigada, professor Juliano. Até mais.